Se você tem o texto aberto, você pode observar que logo depois daquela introdução em que o apóstolo Paulo faz a sua saudação, o prefácio e a sua saudação, ele começa então a sua oração. Na realidade, ele está revelando para a igreja a oração que insistentemente apresenta diante de Deus em favor daquela igreja. Nós começamos já há 2 semanas a expor esta carta, e se o Senhor permitir, nas próximas semanas nós seguiremos até o final dela. Isso não é inédito. Todas as 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve estando na prisão romana, na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses, nesta carta aos Colossenses, ele usa o mesmo expediente. Depois de fazer ali o prefácio e a sua saudação inicial, em seguida, então, ele revela para a igreja quais são os assuntos que ele eleva a Deus em favor daquela igreja. Nós sabemos que nas cartas virão palavras duras, virão puxões de orelhas, mas antes de mais nada, o apóstolo Paulo se mostra como sendo aquele que, ainda que tenha de exortá-los com dureza, é aquele que está ao lado deles, que intercede em favor deles. Nós vimos na semana passada que os primeiros versículos desta oração, ele apresenta ações de graças, motivos de gratidão a Deus em favor daquela igreja. Ele recebe notícias de Epáfras, o ministro, o pastor daquela igreja, que vai visitá-lo lá na cadeia seria um elogio, no calabouço romano, e dá um relatório da igreja apresentando muitas virtudes encontradas no meio daquele povo. O apóstolo Paulo e Timóteo e outros companheiros, quando recebem essas notícias, então na carta ele diz que tão logo ele recebe essas notícias, ele começa a render graças ao Senhor por essas virtudes. Em seguida a essas ações de graças, o apóstolo Paulo então começa a fazer alguns pedidos, ou ele revela para a igreja que, além de agradecer a Deus por muitas virtudes que eles vivem e muitas bênçãos que eles recebem, o apóstolo Paulo insiste em pedir coisas para eles também. Quais são as razões do porquê que o apóstolo Paulo, que já teve tantos motivos para agradecer, ainda assim pede? 2 razões pelo menos. Aquilo que eles já tinham recebido, ou seja, a fé em Jesus Cristo, o amor pelos irmãos, o amor pelos santos, a esperança preservada nos céus, e pela palavra da verdade do Evangelho, aquilo que eles já tinham recebido e que foi motivo de gratidão nas orações do apóstolo Paulo, são também motivos para que ele reitere pedidos, porque se vocês receberam essas coisas, eu preciso agora rogar ao Senhor que lhes dê recursos para viverem de modo digno dos recursos que vocês receberam. Eu preciso orar a Deus, eu preciso implorar ao Senhor, eu preciso apresentar petições ao Senhor, para que vocês vivam de modo digno dessas bênçãos que vocês receberam. Vocês receberam a fé em Jesus Cristo, pois precisarão de recursos para poder continuar vivendo essa fé em Jesus Cristo. Vocês receberam amor pelos santos, amor uns pelos outros. Eu preciso insistir para que recebam do Senhor recursos para que continuem amando uns aos outros. E assim também a esperança preservada nos céus, e assim também
o Evangelho, a verdade do Evangelho que eles receberam. Todas as bênçãos que eles receberam são desafios para colocarem em prática, para demonstrarem de fato aquilo que receberam. É por isso que o apóstolo Paulo continua orando e pedindo por eles. No início do versículo 9 nós vemos essa expressão, por essa razão. Oh, que interessante, ele acabou de agradecer por essas dádivas que eles recebem e diz, por esta razão, justamente porque vocês receberam isso, eu não posso cessar de pedir por vocês. Olha o versículo 9, por esta razão também nós, ele, Timóteo, Epáfras e outros irmãos, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos que vocês receberam essas bênçãos, não cessamos de orar por vós e pedir. Uma segunda razão, eu vou desligar aqui, eu sei que vocês estão com calor, mas eu vou desligar. Está um barulhinho chato e o vento está vindo aqui. Desculpa, daqui a pouquinho eu ligo de novo. Uma segunda razão nós encontramos ao longo da carta. Quem recebe recursos como esse se diferencia da multidão. Quem vive pela fé em Jesus Cristo torna-se diferente de todos os outros. Quem começa a viver pelas regras do reino, não vive mais pelas regras do mundo. E eu preciso orar por vocês, porque vocês suscitarão oposição, vocês incomodarão a muitos. Nós já vimos no primeiro sermão que esta igreja é composta de pessoas que vêm do paganismo, não eram os judeus que já conheciam a palavra, o Antigo Testamento e aguardavam a promessa e então se converteram. Eram pessoas que vieram do paganismo, pessoas que viviam de forma dissoluta, que viviam de forma mundana, adorando imagens, adorando imperador, tendo cultos sensuais, sacerdotisas de prostituição, de regras profanas, etc. E havia o risco de, agora que estão vivendo de uma maneira diferenciada, serem duramente influenciados para voltarem para lá. Nosso tema então, epístolas da prisão, nosso tema geral. Nós já percorremos Efésios e Filipenses, certo? E agora estamos em Colossenses. E o trecho que nós estamos, que começou no versículo 3, fala da oração. Do versículo 3 ao versículo 8 fala das ações de graças. Hoje nós vamos pegar outros destaques desta oração, ao menos 3 destaques. O primeiro deles, o pedido. Dentro da oração, e ali, irmãos, está até o versículo 12, porque inicialmente eu iria até o versículo 12, passei para o pessoal da transmissão versículo 12, e depois eu resolvi incluir o 13 e o 14. Então o correto é até o 14 é que nós lemos. São 3 pedidos que o apóstolo Paulo faz em favor desta igreja. O primeiro deles, para que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Aquelas 2 razões que eu apresentei, que justificam porque que o apóstolo Paulo ora por eles, é para que eles vivam de forma digna do que receberam. Eles receberam o Evangelho da verdade, precisam viver de forma condizente com a verdade do Evangelho. Para viverem de forma condizente com o Evangelho, o apóstolo Paulo implora para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, porque se eles não transbordarem com pleno conhecimento da vontade de Deus, eles não viverão de modo digno do Evangelho e da verdade que receberam, e assim todas as outras bênçãos e benesses que eles receberam. Se eles não transbordarem do pleno conhecimento de Deus, não viverão também de modo digno da fé em Jesus Cristo, que também receberam. E assim todos os demais pedidos que nós encontrarmos aqui nessa carta, visa isso, eles andarem de modo digno daquilo que receberam, são crentes em Jesus Cristo, têm a esperança preservada lá nos céus,
Então precisam transbordar de todo o pleno conhecimento da vontade de Deus, porque se eles não transbordarem do pleno conhecimento da vontade de Deus, essa esperança vai se esvaindo, vai sendo debilitada, e ainda que o céu lhes seja garantido por Cristo, pode lhes faltar esperança durante a caminhada. E se lhes faltar esperança durante a caminhada, ainda que o céu lhes seja garantido, a sua vida será medíocre. E o apóstolo Paulo quer que ela seja plena. E aí no versículo 9 ele disse: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. É vão, meus irmãos, tentar servir a Deus sem ter conhecimento do que Ele deseja para nós, conhecer a sua vontade, conhecer o que Ele requer de nós, é condição sine qua non, ou sem a qual não será possível agradar a Deus. Nós encontramos em Cristo Jesus esta premissa, esta verdade que fundamentava toda a sua prática. Por que a sua prática era louvável? Por que sua conduta era irrepreensível? Porque ele só tinha uma comida e só tinha uma bebida, que era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Não é de boa vontade. Tem um ditado popular que é quase canônico, que de boa vontade você completou aí na sua mente: o inferno está cheio. Não é boa vontade que agrada ao Senhor, mas é a sua vontade. O nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E o que ele diz depois? Como ela é feita nos céus, que a tua vontade se estabeleça e se cumpra aqui, como ela é estabelecida e cumprida nos céus. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele faz um pedido para eles. Aqui aos Colossenses ele pede ao Senhor, aos Romanos, ele pede diretamente para os romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poderia apresentar aqui várias citações de gigantes da fé que revelaram para nós que, ainda de forma imperfeita e limitada, o desejo de suas almas era fazer a vontade do Senhor, se abster da sua própria vontade. O apóstolo Paulo rende graças ao Senhor, como vimos nos versículos anteriores na semana passada. O verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Somos agradecidos todas as vezes que oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, para que esta fé seja mantida, para que esta fé seja acrescida, para que esta fé seja demonstrável e demonstrada, vocês precisam transbordar do conhecimento da vontade de Deus. O que mais ele pede? Para que transbordem em toda sabedoria. As mesmas observações que fiz na petição anterior cabem aqui também. Como viver de modo a agradar ao Senhor, como de fato demonstrar no meu dia a dia que eu sou do Senhor, como demonstrar de fato essa fé em Jesus Cristo, demonstrar que de fato eu fui alcançado pelo Evangelho da verdade de Deus. Como vou demonstrar amor pelos irmãos? Por isso o apóstolo Paulo pede, no mesmo versículo 9: por esta razão também nós,
desde o dia em que o ouvimos, ou seja, as notícias que ele recebe de Epáfras. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Paulo pede isso também em favor dos filipenses. Nós já vimos lá no início de Filipenses, numa oração parecida com esta, o apóstolo Paulo pede ao Senhor que vos conceda espírito de sabedoria. Às vezes há uma confusão, a gente mistura o que significa sabedoria, conhecimento e inteligência. A gente olha alguém inteligente, a gente pode dizer assim, olha como ele é sábio, mas não necessariamente sabedoria, não necessariamente é inteligência. Ou nem sempre sabedoria significa um acúmulo de conhecimento. Ele estudou muito, ele é sábio. Você pode encontrar pessoas que são sábias e estudaram menos, tem um reservatório menor de conhecimento, mas são sábios. Tem pessoas que podem ter alguma certa dificuldade de aprender, não têm uma inteligência tão desenvolvida quanto outros, mas ainda assim podem ser sábios. E lá, quando preguei aos filipenses, eu fui recorrer na carta de Tiago, quando ele explica muito bem o que significa essa sabedoria que nós carecemos. Diz a carta de Tiago: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso ou de divisão, aí há confusão e toda espécie de ruínas, ou de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então dá para entender porque que o apóstolo Paulo diz que não cessa de orar por eles e de pedir que, entre outras coisas, transbordem em toda a sabedoria, porque como eles que receberam uma dádiva de poder amar os santos, amar uns aos outros, vão continuar ou vão conseguir colocar isso em prática, a não ser que recebam aquela sabedoria do alto, que os torna humildes, que os torna mansos, que os torna pessoas que procuram os últimos lugares, que recusam defender-se, que abram mão até do seu direito em prol do outro, que foge da inveja, do sentimento faccioso. Isso é sabedoria, e eles precisam de sabedoria para colocar em prática aquilo que receberam do Senhor. Senão eles não vão conseguir colocar em prática, senão eles serão assediados pelo velho homem, pela pressão do meio, ou pelo coração endurecido, ou pela pressão do senso comum, porque o risco que eles corriam de voltar às práticas antigas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas, e por isso eu acrescentei o versículo 13 e o 14. Esta sabedoria advém da certeza de que o Senhor é reto juiz e que vê nossas ações e que vê as ações de todas as pessoas. O sábio lá em Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Por isso que o temor do Senhor, que proporciona esta sabedoria, redundará em uma vida de mansidão, como eu acabei de ler, de condigno proceder, uma vida sem inveja amargurada, sentimento faccioso e etc. Se não houver temor do Senhor, viveremos como anarquistas, viveremos como que não temos regra, como não tendo lei do Senhor,
pagando o mal por mal, vivendo como insensatos. Como viver de forma condizente com o Evangelho sem essa sabedoria do Senhor? Essa sabedoria que vem lá do alto. Para quem gosta de anotar, o texto que eu mencionei é de Carta de Timóteo, capítulo 3, do 13 ao 18. Terceiro pedido que o apóstolo Paulo faz: para que transbordem de entendimento espiritual. Tudo parecem sinônimos. Não são sinônimos, são coisas distintas. Melhor dizendo, são coisas parecidas que se complementam. Para que transbordem também de entendimento espiritual, além de transbordarem do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria. O final do versículo 9, para que eles transbordem também de pleno entendimento espiritual. Nós lemos em Calvino que ele dá alguns conselhos sobre a nossa vida no que se refere ao lidar com dinheiro, por exemplo. Ele resume em 3 premissas: trabalho, poupança e frugalidade. Trabalhe. Não há espaço para preguiçoso, numa perspectiva de fato bíblica. Segundo, poupe. Gaste menos do que você ganha. E em terceiro, frugalidade. Viva uma vida modesta. Mas no que se refere às questões espirituais, as premissas são outras. Na esfera espiritual, o Senhor não quer que vivamos vida modesta. No que se refere ao entendimento espiritual, às verdades espirituais, a amplidão de compreensão dessas verdades espirituais, não há espaço para a vida mediana. O Senhor quer que vivamos rica e abundantemente, cheios, plenos, abundantes. É o que o apóstolo Paulo ora por eles. É muito interessante quando o mesmo apóstolo Paulo escreve aos coríntios, que viviam sem esta sabedoria, vivia sem este entendimento espiritual, vivia sem conhecimento da vontade de Deus, e viviam então em sentimento faccioso, em divisão e contendas, em separação. O apóstolo Paulo então lhes dá instruções acerca da ceia do Senhor e diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo e condenação para si. Lhes faltava discernimento espiritual, por isso que a vida deles era uma vida mediana nessa perspectiva espiritual. Ele vai dizer para essa mesma carta que não lhes pôde dar alimento sólido. Eles ainda eram como crianças e meninos nessas questões espirituais. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é o de Hebreus. Obviamente não precisam abrir. Eu não vou falar nem o capítulo agora, vou falar depois, para quem está anotando. O título lá da passagem é: os cristãos hebreus não tinham progredido. Começa o texto então: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Se você se sentir encorajado, você repita comigo, repita depois de mim o versículo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha o que o autor escreve para os crentes. Com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. É por esta e outras razões que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 9: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, entre outras coisas, que eles transbordem de entendimento espiritual. Para quem está anotando, Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14, que eu li agora. O primeiro foi o pedido. O segundo destaque que eu faço nesta oração, o propósito. Dos versículos 10 ao versículo 12, do versículo 10 ao versículo 12. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, diz o verso 10. Eu não cesso de orar por vós e de pedir, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O 11, vamos juntos? O 12. Tudo o que pede em favor dos colossenses, ou as maiores bênçãos que podem receber, visa o propósito de proporcionar na prática uma vida que honre a Deus e que o agrade. Eu disse isso em uma das outras cartas. O apóstolo Paulo poderia rogar por tantas outras bênçãos a Deus em favor desta igreja, e ele estaria agindo de maneira correta. Ele poderia rogar pelo pão de cada dia, pelo sustento diário do Senhor. Ele podia rogar pelos enfermos que certamente havia naquela igreja, para que o Senhor diminuísse as perseguições e pressões que eles viviam. Mas o apóstolo Paulo pede outras coisas, que ele julga ser mais essenciais, se é que eu não estou sendo redundante, para que eles alcancem um propósito definido. E são pelo menos 4 propósitos aqui. O primeiro deles são 4 gerúndios: frutificando em toda verdade. O apóstolo Paulo tem a intenção, tem o desejo crescente de que aquela igreja desse frutos em toda a verdade, frutificando em toda boa obra, que diz aí o finalzinho do versículo 10. O apóstolo Paulo dedica em grande parte, o valor às obras, à prática, a demonstração de que de fato eles são cristãos e que eles creem em Jesus Cristo e que receberam aquelas benesses todas. O apóstolo Paulo, em todas as cartas, insiste em que a igreja precisa demonstrar de fato fruto, mas fruto e não raiz. O apóstolo Paulo fala das obras como fruto daquilo que receberam do Senhor, e não como raiz para receberem coisas do Senhor. Ele não fala para que eles façam boas obras, vivam de maneira agradável para receberem o favor do Senhor, mas é porque eles já receberam o favor do Senhor, eles precisam então dar frutos. Meus irmãos,
Nossa vida passa como um breve pensamento. E qualquer um que passou dos 40, de vez em quando começa a sentir falta de amigos de infância que estão partindo. Começa a perceber que está chegando naquela mais perto da cachoeira. Tem muito mais gente para trás do que para frente de nós. E nós muitas vezes vivemos uma vida cristã mediana, que dá para o gasto, que me dá pelo menos uma condiçãozinha para continuar perseverando domingo após domingo e continuar indo à comunhão com o povo, prestar um culto mais ou menos, mas a intensidade da minha vida fica para as outras coisas. Só que vai chegando uma fase da nossa vida que essas outras coisas vão perdendo sentido. Aquilo que tomava muito da nossa agenda e do nosso tempo vai ficando para trás, porque agora aposentei. Eu não, né? Eu ainda não. E aí? Aquele corre-corre diminuiu. Aquela dedicação com tanta coisa agora se esvaiu. Eu não sou tão importante mais para as coisas. Não sou tão mais requisitado para nada. E aí o que sobra para a nossa vida muitas vezes é a canseira e o enfado. Haja vista o que o sábio já nos diz lá em Eclesiastes: lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles nenhum prazer. Na nossa vida cristã, meus irmãos, nós precisamos frutificar em toda a verdade. Observemos que o apóstolo Paulo faz com que o pleno conhecimento de Deus seja tanto o ponto de partida. Ele já orou para que ele já orou e ele continua orando para que aquela igreja transborde no pleno conhecimento de Deus. E à medida que eles forem transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus, sabe qual vai ser o fruto? O fruto vai ser viver conforme a vontade de Deus. Cada vez que você conhece mais, você vai viver como quem conhece mais. Então a mesma causa é também consequência. O salmista diz assim, para mostrar um ciclo: quando nós recebemos força, nós demonstramos força. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Jó vai falar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quanto mais eu vou crescendo no conhecimento de Deus, da vontade de Deus, mais eu vou demonstrando frutos na minha vida disso. Se eu não demonstro os frutos dessa verdade, é porque falta o conhecimento dessa verdade. Em segundo lugar, crescendo no pleno conhecimento de Deus. A mesma coisa. Sabe por quê? Porque que eu oro para vocês, que eu peço essas coisas, para que essas coisas estejam presentes na vida de vocês. É assim que vocês agradam a Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quanto mais eu me alimento, mais apetite eu tenho. Quanto mais eu cresço no conhecimento do Senhor, mais eu tenho vontade de conhecer o Senhor. Nessa nossa vida breve, nós precisamos mostrar, a partir de algum momento, frutos. Como é difícil, meus irmãos, confrontador, quando nós não os encontramos em nossa vida, quando nós não os encontramos na vida daquele que nós amamos. Não basta só dizer que conhece o Senhor e que crê no Senhor. Se você conhece, se você crê, você precisa mostrar frutos de que você de fato conhece e de que você crê. Ouvi ontem à noite um senhor dizer para mim que tinha perdido o irmão. A coisa mais difícil não é só perder o irmão, é perder o irmão que talvez não estivesse próximo do Senhor como deveria estar. O que o Senhor requer de nós, meus irmãos, é aquilo que Jesus nos ensinou quando estava lá entrando em Jerusalém, quando ele avista aquela figueira. E diferente de outras árvores, a figueira, quando
ela perde todas as suas folhas, ela fica peladinha, e aí começam a brotar os frutos, as flores e os frutos, depois que crescem as folhas. Então, quando ela está cheia de folhas, subentende-se que ela já tem frutos. E Jesus chega para aquela figueira e não encontra nenhum fruto. Ela enganava as pessoas, porque ela parecia que tinha frutos, mas não tinha frutos. E o Senhor a amaldiçoa. Qual o propósito, além desse, o apóstolo Paulo ora? Para que eles sejam fortalecidos com todo o poder. O versículo 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Há uma afirmação que diz que conhecimento é força, conhecimento é poder. Ela é sobremodo válida na vida espiritual, mais do que em qualquer outra área. Essa igreja estava submersa num contexto de muita degradação, e o próprio apóstolo Paulo está numa situação muito desfavorável, e ele reconhece que só havia algo que poderia fortalecê-lo, e só havia algo que poderia fortalecer aquela igreja, ser fortalecido com todo o poder. Via de regra, meus irmãos, esse poder do Senhor, ele se aperfeiçoa, se aprimora justamente nas fraquezas. Então, todos os momentos que aquela igreja passasse por situações que os enfraquecesse, eles deveriam então se abrigar e se fortalecer no Senhor. Quando estou fraco, então é que estou forte. Quando uma pessoa cresce no pleno conhecimento de Deus, sua força e coragem aumentam, a presença divina habita no seu interior e a capacita a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Dizer isso sob a nuvem de luto. Eu vi de ontem para hoje alguns conhecidos meus postando mensagens também de luto. Há alguns momentos na nossa vida em que nós não encontramos recurso, força, amparo em mais lugar nenhum. Nada mais parece trazer algum efeito, algum ânimo. E o apóstolo Paulo diz: eu rogo por vocês, eu peço que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento, para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder. Se vocês conhecerem a vontade do Senhor, vocês vão se fortalecer nele. Se vocês de fato conhecerem quem é o Senhor, vocês não duvidarão dele. Ele de fato será o amparo, o refúgio, o socorro bem presente na tribulação. Quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É possível que tenha amadurecido ao ponto de reconhecer que mais lugar nenhum, mas em nenhuma outra situação poderia abrigar-se, fortalecer-se, encontrar encorajamento, senão no próprio Deus. Em último lugar, finalzinho do versículo 11 e o versículo 12: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. O 12, vamos ler juntos? Dando graças ao Pai. Esse é um grande desafio. Dar com alegria graças ao Pai. Ser agradecido ao Senhor mesmo em situações adversas. Beira talvez a hipocrisia quando cantamos que nós agradecemos a Deus pelos amigos e também pelos inimigos. Como viver de modo digno do Evangelho? Como demonstrar de fato que nós recebemos as bênçãos todas que recebemos?
como demonstrar em nossa vida gratidão ao Senhor pelo revés, pela porta fechada, pelas oposições, pelas dificuldades, pelas tristezas, pela saudade, pela separação. Como ser grato ao Senhor diante de um túmulo, como ser grato ao Senhor diante de um leito de enfermidade, como ser grato ao Senhor diante de uma carência, diante da falta de um pão, como ser agradecido ao Senhor no meio das acusações injustas, no meio da perversão, no meio da contenda, como ser agradecido ao Senhor com alegria. Nós vemos no apóstolo Paulo, ele insistindo com essas igrejas, sobretudo com essas 4 igrejas, que ele escreve na situação, e você já sabe, mais desfavorável da sua vida. Ele está num calabouço romano, e nós encontramos em várias outras situações. Ele fala para a igreja de Filipos se alegrar sempre no Senhor, e quando ele vai plantar aquela igreja, no início da semeadura, ele é aprisionado, é lançado no cárcere, ele apanhou, tem as vestes rasgadas, e diz-nos o texto que por volta de meia-noite ele cantava louvores ao Senhor. Como se alegrar no Senhor e ser agradecido a Ele, em razão da força recebida. É por isso que o apóstolo Paulo ora, meus irmãos. Talvez sejam motivos de oração que nós não colocamos na nossa lista. Não erramos quando pedimos outras coisas para o Senhor, nós não erramos quando pedimos o pão de cada dia, a visita do Senhor aos enfermos, aos enlutados, nós não erramos. Mas isso não quer dizer que a nossa relação com o Senhor e as nossas preces precisam se resumir a isso, porque a nossa vida cristã é muito mais do que isso. Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam usurpadas lá do aprisco, eu hei de confiar. Nossa vida cristã muitas vezes é nivelada por baixo, naquelas condições de relacionamento com o Senhor que se resume às questões materiais, e nós raramente pedimos ao Senhor que nos dê pleno conhecimento da sua vontade que é boa, que é agradável, que é perfeita, e que naquele momento a vontade dele é que eu sofro o que eu estou sofrendo. Ora, apenas se eu estiver transbordando do pleno conhecimento da sua vontade, eu vou conseguir me alegrar e ser agradecido mesmo em meio ao sofrimento. Em último lugar, meus irmãos, terceiro e último lugar, eu ia deixar para a semana que vem, mas eu vou tentar acelerar aqui esse último ponto. A razão. O 13 e o 14, vamos ler juntos. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ele nos a remissão dos pecados. Por que o apóstolo Paulo está encorajado a pedir essas coisas excelentes ao Senhor? Qual que é a razão dele poder ser atendido? Qual que é a razão daqueles crentes receberem essas bênçãos que o apóstolo Paulo pede ao Senhor? Qual é a razão deles conseguirem viver dessa maneira digna que glorifica ao Senhor? 2. A primeira delas, a eleição por parte do Pai, lá na eternidade. Você pode pedir essas coisas, sabe por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas. Sabe por que é possível viver agora dando frutos de uma vida coerente com o Evangelho? É possível viver de maneira a glorificar, a engrandecer ao Senhor. Sabe por que é possível viver em toda perseverança? É possível viver em toda longanimidade, é possível viver com alegria genuína. Sabe por que é possível dar graças ao nosso Deus e Pai? Sabe por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas. Sabe por que é possível romper com o velho homem? Sabe por que é possível romper com o pecado que tenazmente nos assedia? Sabe por que é possível
não viver mais naquela forma que eu vivia e tomar agora uma outra forma, ter uma outra forma de pensar, uma outra maneira de agir. Sabe por quê? Porque Ele já nos libertou do império das trevas. O império das trevas não tem mais poder sobre nós, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos sobre outras regras, outro reino, outro rei. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos pessoas que glorificam o seu nome. Eu não posso mais viver de uma maneira que desonre ao Senhor. Eu não posso mais viver de uma maneira que entristeça o meu Senhor, que entregou-se na cruz do Calvário, que tendo amado os seus, os amou até o fim, fez isso por amor, não desistiu, sob todas as pressões, opressões, perseguições, sofrimentos. Os evangelhos dão-nos conta que a angústia tomava conta da sua alma, e Ele não desistiu, veio cumprir aquilo que o Pai estabeleceu, honrou o voto que fez com o Pai. Ele, não foi Isaías, quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, é apenas uma figuração. Quem foi o enviado do Pai é o Filho, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, daquele que João Batista diz que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos pessoas que glorificam o seu nome, que honram o seu nome, que se desviam daquelas coisas que o entristecem. Eu sei que eleição e predestinação são temas difíceis para algumas pessoas entenderem, até aceitarem, mas Deus não poderia ter agido de nenhuma outra maneira. Não poderia ter deixado no tempo ou por minha conta escolher. Os seres humanos são tão perdidos em seus pecados, tão mortos em seus pecados, que eles não podem escolher o que é certo, nem se eles soubessem o que é isso. Eles não só não podem escolher, como não sabem nem discernir. Mas ainda que soubessem discernir o que é bom, não teriam forças para escolher. A única chance é ser libertado por Deus, e Ele fez isso de forma maravilhosa. Como nós não participamos da nossa própria salvação, não temos motivo para nos orgulhar dela, e somos obrigados a dar testemunho disso, vivendo no mundo como filhos de Deus. Os crentes aqui desta igreja de Colossos deviam ter esta convicção, desta libertação, para romperem com as práticas perversas de outrora. E ainda a segunda razão, e eu vou encerrar. O verso 14, no qual ele está se referindo ao Filho do seu amor, do versículo 13, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E a segunda razão, porque que é possível vocês viverem de modo digno. Versículo 10, ele disse assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe por quê? Sabe qual é a razão disso ser possível? Porque fomos redimidos em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Na outra epístola da prisão, aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Nada nem ninguém pode nos redimir, pode expurgar nossos pecados, somente pelo sangue do inocente, o Messias, o Filho de Deus. Eu quero encerrar lendo alguns versículos do Salmo 49. Se você puder repetir
nós encerraremos aqui. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode redimir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A redenção vem de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.